Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar os movimentos, tá? O mais simples dele, né, que são os movimentos uniformes. E para começar a gente vai fazer algumas definições, tá? Para a gente se familiarizar com alguns termos e alguns conceitos. Tá? O primeiro deles é que todo e qualquer movimento pertence a uma área da física que a gente chama de mecânica. Tá? E que a gente divide essa área principal da mecânica em três outras áreas menores: a cinemática, a dinâmica e a estática. Tá? Então, o nosso foco do nosso estudo agora é a cinemática, onde nós vamos considerar aí os movimentos de forma simples. Bom, também eu gostaria de trabalhar alguns termos com vocês, simplesmente porque são termos que a todo momento a gente vai precisar usar, né, nas nossas aulas de física. O primeiro deles é um conceito simples, que é o conceito de movimento. Tá? A gente considera movimento sempre que a gente perceber que algum objeto está em lugares diferentes à medida que o tempo passa. Então, essa é a definição mais simples. O segundo é: todo movimento depende de uma referência que eu estou tomando. Tá? Então, o exemplo mais clássico nós, seres humanos aqui na Terra, nós temos a impressão que a Terra está parada, que a gente não vê as coisas se mexendo. Porém, um astronauta que esteja no espaço, ele vai reparar que a Terra ela faz uma órbita aí de rotação. Beleza? A gente vai entender por móvel todo o corpo que realmente está mudando as suas posições. Né? Então, se existe movimento, quem está se movendo é chamado de móvel, olha só. Tá? E existem móveis considerados como pontos materiais, que são qualquer tipo de objeto que o tamanho dele não vai interferir na hora da gente analisar esse movimento. E nós temos corpos extensos, tá? Por exemplo, um trem para atravessar uma ponte faz total diferença saber o tamanho do trem, saber se ele atravessou a ponte toda. Tá? Outras definições que são importantes para a gente, que tem a ver com aí basicamente as distâncias, né, o quanto um móvel percorreu. A primeira delas é a posição. Tá? Posição a gente vai entender como o lugar que aquele móvel estava em uma certa observação que eu fiz. Tá? Então a gente vai nomear a posição, tá? Geralmente a gente vai usar letras para nomear algumas definições, e a posição ela é chamada, né, ela é utilizado o símbolo com a letra S, que vem do inglês space. Tá? Se a gente tem duas ou mais posições e a gente fizer a diferença entre a minha última posição e a primeira, aí eu posso calcular o que nós chamamos de deslocamento. Tá? Então essa imagem aqui mostra bastante essa ideia. Se eu pegar a última posição que eu observei e a primeira que eu olhei, eu consigo calcular aqui o que a gente chama de variação do espaço ou deslocamento. Tá bom? Porém, tá? Quando a gente considera deslocamento, a gente não está considerando todo o trecho que o móvel percorreu. Portanto, a gente pode definir também ainda a distância como sendo a distância real, né, o percurso total que o móvel realizou. Nesse caso aqui, ó, o que é a distância? É todo esse caminho que a gente observou. Geralmente, quando a gente trabalha com deslocamento, a gente vai olhar só as duas posições, a final e a inicial. Em muitos casos, distância e deslocamento se equivalem, mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá bom?